Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez, trabalhar mais uma aula de geografia e hoje nós vamos trabalhar a temática de geopolítica, tendo como destaque o nacionalismo e o separatismo. É um tema transversal que vai desde a história, passa pela filosofia, sociologia e chega à geografia no que se refere a território. Bom, como sempre, agora eu vou apresentar os slides, destacando esses conceitos e, e apresentando suas características. O tema da nossa aula, nacionalismos e separatismo, é claro que é só um resumo, é só uma pincelada. Estão algumas considerações. Sempre eles existiram na história da humanidade, não é separatismo, não é uma coisa recente. Mudam os modelos. Ou razões que explicam a existência dos atuais movimentos separatistas. Certo, gente? Está aí um deles, o fim da Guerra Fria, as guerras civis que surgiram, o nacionalismo exagerado ou exacerbado, o próprio histórico do país, cultura, certo? Problemas sociais e a intervenção da ONU com a justificativa de solução dos problemas. A gente vê a diferença do que é nacionalismo e o que é separatismo. O que vem a ser o nacionalismo, né? Nacionalismo corresponde ao sentimento de pertencer a uma cultura, a uma localidade, a um povo específico, que ganhou valor na Europa e nos Estados Unidos a partir do século XVIII. Isso aqui eles estão falando nacionalismo atual, com a construção de um Estado-nação mais democrático, cidadãos em vez de súditos, por influência do iluminismo. Nacionalismo é uma consequência da Revolução Iluminista. A partir do século XIX, o nacionalismo passou a compreender como um conjunto de ideias, sentimentos e atitudes no campo político, a fim de difundir e proteger a soberania do Estado-nação, diante do inimigo externo e da conquista do Estado Democrático de Direito. A ideologia nacionalista ela ganhou cada vez mais corpo, a força com a herança cultural. Nacionalismo, gente, é herança cultural, com a noção de pertencimento a um povo e com a definição política das fronteiras nacionais. Eu quero dizer para vocês que nacionalismo, na realidade, ele vem com a construção humana, como ser social, quando as pessoas criam a identidade com um determinado lugar. Até com a gente, quando nós, no dia a dia, temos que mudar para um outro bairro, a gente sente falta, a gente acha, sente alívio, ou é diferente. Né? Isso é um sentimento de pertencimento. Claro que nesse caso do exemplo da mudança na rua não chega à formação de um Estado, mas é só para você entender como é que surge o nacionalismo. Separatismo, que também pode ser chamado de independentismo. Tem então um erro aí, gente, desculpa aí, mas independente. Não, correto. Separatismo, também conhecido como independentismo, é um conjunto de ideologias nacionalistas, assim, não é só uma ideia nacionalista, é um conjunto que está relacionado à reivindicação dos direitos nacionais por parte de um povo sem Estado, face à existência de um Estado maior. Se opõe ao unionismo, também denominado de unitarismo, que é a corrente ideológica que defende o contrário, a união de todos os estados, de todo o estado originário. Bom, gente, o separatismo é quando dentro de um país, por exemplo, existe um grupo de pessoas dentro de uma faixa territorial daquele país que não se sente valorizado dentro daquele estado.
ela está controlada pelo Estado Maior, mas ela não é como se, por exemplo, o Maranhão não se sentisse Brasil. E aí surge a ideologia do separatismo. Isso é o fenômeno do separatismo, né? Aí vocês estão vendo também os tipos de independentismo que mais comum. Já eles têm que ter uma base, né? A base política, cívica ou administrativa. Pode ser também uma base étnica ou racial, de base religiosa e base social. Há outras bases, mas tem essas quatro aí de destaque. Falar de separatismo e de nacionalismo se não entender o conceito de territorialidade, certo? Eu até comecei a falar sobre territorialidade, mas simplificando, eu digo que territorialidade dentro da geografia é a identificação da pessoa com o território, identificação emocional, afetiva, né? É a identificação cultural, né? Aqui foi uma definição que encontrei como de uma autoria desconhecida, mas que eu achei interessante. Serve também até para outras áreas, como a biologia. Mas vamos ler. Territorialidade é uma noção que deriva de território, uma zona ou região que estabelece uma jurisdição, pertence a um determinado estado ou serve como campo de ação. O conceito posto costuma se referir ao modo de circunscrição de algo, constante a sua realização territorial. Portanto, é que eu resumi, gente, a territorialidade trata-se de um padrão de comportamento e atitude de uma pessoa ou grupo de pessoas que possui e que é fundamentado no controle real ou concebido de um determinado espaço físico. É que eu posso dizer espaço geográfico, local ou de uma ideia, controle que esse pode ser concretizado por meio de marcação. Personalização. É importante entender a ideia de personalização, que é o que defender o território, certo? É a relação de poder com o território e que tem tem uma identificação com o território, e chama de territorialidade, tá bom? Tem vários movimentos separatistas, né? Uns viáveis, outros não, mas até a ideia separatista existe no Brasil. No Brasil não existe um movimento, mas ideias. No caso da Europa, é o continente com o maior número de desejos de independência, né? Vocês estão vendo aí, a Europa é o continente com mais vivência em situação de desejo de independência. Tal situação preocupa a União Europeia, que teme que um grupo separatista ganha causa, provoca um efeito cascata nos demais movimentos. Lá no livro, depois vocês podem investigar, que tem esses movimentos mais detalhados. Quando uma região ou um território se torna independente, muda as fronteiras, alianças, relações econômicas e blocos. Os novos países têm que iniciar uma série de reformas, criando instituições próprias, como Banco Central, Forças Armadas, entre outros. E o novo país precisa ser reconhecido por outros países. Gente, isso aqui é importante. Um país, ele pode ter um movimento separatista, mas a independência dele só vai ocorrer de fato quando os países, principalmente os vizinhos, reconhecem a sua independência. Enquanto não existe outro país reconhecer a independência, ele não tem validade, né? Aí aqui eu vou passar para frente alguns países, aliás, alguns territórios que buscam independência, certo? Não dá para listar todos, que são muitos. Eu fui ver, acho que tem mais de 100 países, então não tem como. Então só a mesmo exemplo que eu vou listar alguns. Da Espanha, é chamado de ETA, certo? Pátria Basca e Liberdade, certo? Está dentro da Espanha, o movimento separatista é na região entre a Espanha e a França, né? É chamado também País Basco. Já é considerado uma região autônoma, tá certo? Ela é chamada de região autônoma. Tem sido um problema, que tem um conflito dentro da própria Espanha, um conflito latente, né?
ultimamente tem perdido um pouco a credibilidade, pois tem sido um movimento, como se diz, movimento violento, certo? Eu vou ver se eu destaco aqui para vocês aqui, fazer circulação aqui, olha, território aqui, território na região de Bibau, né? E aqui a área que vocês estão vendo, o mapa mais geral. Na Irlanda, né? Existem, gente, duas Irlandas, a Irlanda do Norte e a Irlanda, né? E lá existe um movimento chamado IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. A Irlanda do Norte, ela já é o contrário, não, ela quer separar da Inglaterra, mas ela quer se unir a outra Irlanda. Ela se identifica culturalmente com a outra Irlanda, né? Isso aqui eu não vou ler esse detalhe, que vocês podem ir lendo aí, pausar a tela e fazem a leitura, certo? No livro vocês também está mais detalhado. Aqui, né, duas regiões da Europa, né? No Cáucaso e nos Balcãs, certo? Lá tem vários conflitos, né? E aqui sim, entre as causas desses conflitos estão relacionadas ao fim da União Soviética, porque ocorreu uma fragmentação de estados, certo? E ao fim da ex-república Iugoslávia. E os conflitos caucasianos, porque antes de formar a União Soviética, havia dois impérios nessa região. O Império Otomano, ou Império Russo, o Turco, desculpa, gente, e o Russo. Acontece que com a Revolução Soviética, essa região foi anexada à União Soviética. Mas, como vocês já aprenderam, dos anos 90, a União Soviética deixou de existir. E aí essas repúblicas não conseguiram ter uma estabilidade política. E aí há vários conflitos, né? Aí tem até os piores problemas, que é o caso da Geórgia, do Azerbaijão e nas próprias repúblicas russas, né? Da Chechênia e do Daguestão, certo? A Chechênia luta contra os russos pela independência, né? Que é mais difícil porque a Rússia é uma potência militar e a Chechênia não tem esse poder. Ultimamente a Rússia até anexou uma parte da Ucrânia, chamada Crimeia, à própria Rússia. Na Europa estão os Balcãs. Certo? Nessa região tem como destaque a ex-Iugoslávia, que se dividiu em mais de 6, se não me engano, são 8 repúblicas, né? Porque na Iugoslávia tem 3 grupos culturais diferentes, né? Os sérvios, os croatas e os eslovenos. Por isso que a diversidade étnica dessa região foi a base para a divisão da Iugoslávia. Não é só na Europa que ocorrem conflitos. Aqui na América e na América Latina principalmente, nós temos outros conflitos, né? A maioria não são de separatismo territorial, porém eles ocupam uma faixa territorial dos países onde eles estão ocorrendo, né? É o caso do Exército de Libertação Nacional no México, e que ocorre na região do Chiapas, da Colômbia, né? É um exército paramilitar que reivindica uma transformação social. Temos o separatismo da região do Tibete. Vou chamar de Tibete, não tem problema não, gente. É uma portuguesar. Só que uma faixa eu vou destaque para vocês. A região do Tibete, que deseja se separar. Mas também eu creio que é um movimento que, em função da força da China, não se separa, mas tem consequências sociais.
E os curdos, gente. E os curdos é uma população muçulmana sunita, porém que eles não são turcos, não são árabes e nem persas. Mas eles estão nos territórios da Turquia, do Irã, Iraque e Síria. E aí os curdos eles reivindicam uma autonomia baseada na cultura deles. Gente, é um pequeno território disputado pela Índia, Paquistão, até a China está nessa história, porque é uma faixa territorial porque você sabe que o Paquistão chegou a pertencer, já foi pertencente à Índia, certo? E aí há um conflito latente nessa região. Porque eu pretendo trabalhar material só com conflitos africanos. Vocês eu espero, se o tempo permitir, trazer um conflito, trazer uma aula sobre conflito africano. Bem, gente, foi isso que apresentei. Trabalhamos aí a questão do nacionalismo e do separatismo. E por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. E, por favor, não esqueça de estudar outras fontes. E vamos até a próxima aula. Até logo. Tchau.